Amado de Cristo, graça e paz da parte do Senhor para você, para toda a sua família. Se eu te disser que é possível viver uma vida cristã plena e maravilhosa fora do sistema religioso, você acredita? Eu sei que o assunto é polêmico. Eu sei que alguém já citou para você Hebreus 10, 24 e disse: você é obrigado a viver dentro do sistema religioso para fazer parte da Igreja de Cristo. Mas aí surge uma pergunta: o que esse sistema religioso que está aí corrompido pelo dinheiro, pelo poder, pela ganância, pela fama, pelo sucesso, tem a ver com o Cristo do Evangelho? É por isso que eu peço a sua atenção aqui hoje, que neste vídeo eu vou trazer para você uma mensagem, uma palavra que vai revolucionar a história da sua vida espiritual. Você que ficou aqui, que você está interessado nesse assunto, eu quero que você dedique meia hora do seu tempo, pouco mais, pouco menos, para você conhecer algo que vai ser extraordinário. Você que já é inscrito no nosso canal, eu peço que você já vai dando joinha, já vai deixando seu comentário. E hoje essa mensagem você precisa encaminhá-la para alguém que você ama de verdade. Você não pode deixar de fazer. E você que não é inscrito, que não conhece o nosso trabalho, assista todo o vídeo. E se você entender que o que nós estamos falando aqui é de Deus, é para a sua vida, se inscreva no nosso canal, compartilhe essa mensagem, também comente aí. E se você também entende, não concorda, comente. Pode dar o dislike, comenta a sua visão, vamos conversar. Nós estamos aqui com o propósito de te ajudar a alcançar uma vida espiritual plena em Cristo, sem as amarras religiosas, sem as amarras que estão causando tanto mal nas pessoas nessa última hora. Muitos já me conhecem, me chamo Uziel, e tem aproximadamente 35 anos que eu vivo em Cristo Jesus. E desses 35 anos, eu tenho 21 anos que eu ocupo uma função de líder espiritual. 17 anos foram como pastor dentro de uma seita religiosa, uma seita que hoje eu entendo que ela é uma seita pseudo-cristã. Eu tenho vídeos no meu canal que falam sobre isso. E há 4 anos eu me desvinculei dessa seita por uma obra extraordinária de Deus, do Espírito Santo. Eu fui resgatado, assim pode dizer. E então Deus tem nos trazido a essa mentalidade espiritual de ajudar as pessoas que estão decepcionadas com o sistema religioso ou aquelas que estão lá dentro ainda e que precisam ser resgatadas. Porque há algumas religiões que elas estão levando as pessoas a uma condenação eterna. É muito triste nós dizermos isso, mas é a verdade. Certa feita, Jesus falou com os fariseus que eles andavam meio mundo para fazer um prosélito, para fazer um seguidor, e depois condenavam a alma deles no inferno 2 vezes mais. Então o assunto é muito sério que eu vou trazer para vocês. Não é todo local que diz Senhor, Senhor, que Deus está presente. O próprio Jesus disse: nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. E eu aplico isso para falar das instituições religiosas, salvo as exceções dos grupos, dos pequenos grupos, dos homens de Deus que estão espalhados. Não é o mérito da nossa mensagem, mas salvo eles, Deus não está presente nessas instituições. O que está cumprindo claramente é a carta de Apocalipse à igreja de Laodiceia, uma igreja que era a última igreja, a igreja da última hora, onde o Senhor Jesus estava do lado de fora dela, batendo, querendo entrar, porque o Senhor não desiste de nós, o Senhor não cansa de nós, o Senhor, Ele quer nos salvar. Ele disse: eu não vim condenar, eu não vim julgar, eu vim salvar. Mas Ele está do lado de fora, batendo, querendo entrar. A igreja da última hora é uma igreja onde o Senhor Jesus, Ele está do lado de fora dela. E é por isso que o nosso trabalho é incansável. Por mais que nós lutemos contra o sistema, e não é fácil, a luta contra o sistema religioso é muito grande, porque o sistema é poderoso, ele tem dinheiro, ele tem recursos, ele faz o que ele quer, ele domina a mente das pessoas. E quando eu falo isso por experiência, eu não estou falando de algo que alguém me contou, eu estou dizendo por experiência. O sistema religioso, ele é bruto, ele prende as pessoas, ele aprisiona as pessoas. Quando Cristo me libertou, eu decidi criar esse canal para que pudesse ajudar pessoas a ser resgatadas das seitas religiosas, das falsas igrejas, dos falsos profetas, e é por isso que o nosso trabalho é incansável.
eu falo de uma experiência pessoal. 17 anos como pastor ali, eu induzi muitas pessoas a viver, a se entregar à seita. Mas é um conceito totalmente errôneo. Hoje eu admito, eu errei. Mas louvado seja Deus, que a partir do momento que eu tive os meus olhos abertos pelo Espírito Santo, hoje eu posso ajudar as pessoas. E alguém vai ouvir esse vídeo e vai dizer assim, mas você pregou durante 17 anos algo e agora está despregando? Sim. Lamentavelmente, durante 17 anos da minha vida, eu estive à frente e eu induzi um povo a se entregar a Deus na seita. O que eu não sabia é o que eu vou falar com vocês aqui hoje. Então, não saia desse vídeo, assista até o final, eu tenho certeza que Deus tem uma mensagem para você. O que acontece, meus amados irmãos, é que as seitas religiosas, as igrejas, elas tomaram uma dimensão que é uma função de religar o homem a Deus. Eu quero ler para vocês aqui, para nós entrarmos nesse assunto, um texto que está lá em Tiago, no primeiro capítulo de Tiago, onde diz o seguinte, vamos ler. Tiago, capítulo 1, versículo 27, diz assim, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como sincera e imaculada é esta, cuidar dos órfãos e das viúvas, não se deixar corromper pelas filosofias mundanas. E no início do capítulo 2, primeiro versículo, fala não fazer acepção de pessoas. Irmãos, esse texto é maravilhoso, tremendo. O problema é que essa palavra religião, ela não existia no texto original, lá no grego. De acordo com os teólogos que conhecem e aprofundaram no estudo do grego, do original, o texto onde estaria a palavra religião antes era o verdadeiro culto a Deus. E a palavra religião ela foi inserida por São Jerônimo quando ele faz a tradução da Bíblia para a chamada Vulgata Latina. E ele ali vai inserir a palavra religião. Naquele momento já existia um conceito, um entendimento que a igreja, a Santa Igreja, a Imaculada Igreja, ela era o elo de ligação entre Deus e o homem. Meus irmãos, e esse entendimento foi um entendimento equivocado, porque então foi inserido a palavra religião, que vem do latim religare, que era o seguinte, o ato de religar o homem a Deus. Só que a religião, ela sempre teve no seu domínio o homem. E onde o homem está presente, nós sabemos que é um risco muito grande que o poder de corrompê-lo. O homem não suporta o poder. Existe uma frase filosófica que diz que quer conhecer o homem, dê poder a ele. O que aconteceu com a instituição religiosa foi justamente isso. No início, na sua função originária, que seria de ser um elo de ligação com Deus, o sistema religioso, já muito no princípio, ele começou a apoderar-se das almas que estavam ali através dos seus líderes. E nós vamos ver desde o princípio que o sistema religioso ele usa as suas artimanhas para prender as pessoas. Por isso que nós vemos tantas e tantas religiões, cada uma com uma mentalidade diferente. Inclusive as religiões cristãs, nós vemos um emaranhado de número de igrejas, chamadas igrejas, de portas que se abrem, cada uma tem uma particularidade. E o pior, meus irmãos, que a maioria esmagadora delas, elas se apresentam como sendo a melhor igreja, a melhor oportunidade. Aqui Deus está presente. A seita a qual eu fiz parte, por exemplo, a Igreja Cristã Maranata, é uma seita pseudo-cristã, ela prega abertamente que os únicos que irão para o céu são aqueles que conhecem a verdadeira revelação de Deus. E ao mesmo tempo, eles pregam que eles, a Igreja Cristã Maranata, são os únicos que têm a verdadeira revelação de Deus. E essa mentalidade soberba religiosa tem um propósito. É para que ela possa prender os seus adeptos a ela. A verdade é que o sistema religioso não está preocupado com almas para o reino dos céus. Não está preocupado com vidas humanas. A única preocupação que o sistema religioso tem é de ganhar adeptos, é de crescer o número de pessoas, é de crescer a arrecadação, mesmo em instituições que não se fala muito de dinheiro, que era o caso onde eu participava,
Lá no fundo, o interesse é o domínio sobre as pessoas. Porque quando você domina um povo, você leva aonde quer. Tanto do lado financeiro, como do lado emocional. E os benefícios, as benécias que saem disso aí são muito grandes. O poder, a supremacia do homem, a liderança forte, o domínio sobre as pessoas e, acima de tudo, eles fazem o que querem. Os líderes religiosos fazem o que querem e os seus adeptos não têm forças para levantar contra. Eu disse no início aqui que a minha retirada do sistema religioso foi uma ação de Deus, porque só Deus para libertar o homem e conceder a ele forças para, depois disso, ele conseguir a lutar contra o sistema. A maioria das pessoas que saem do sistema religioso, ou elas abandonam Deus porque elas perdem a fé, ou elas vão para outras instituições, às vezes até pior do que estava antes, porque a mente delas está formatada. Elas não conseguem viver sem aquela mentalidade religiosa, sem aquela mentalidade de seita, porque há uma lavagem cerebral que foi feita durante muito tempo. Surge então a pergunta: eu preciso fazer parte desse sistema religioso para viver com Cristo? Será que esse sistema religioso é o mesmo que o Jesus da Bíblia trouxe para nós? O Cristo que viveu em humildade, que renunciou toda a glória. Diz a Bíblia que ele desenfeitou a glória do Pai. Ele veio em humildade. O Jesus que pregou o amor ao próximo, o Jesus que ensinou a renunciar tudo em amor ao próximo. Será que é o mesmo Jesus desse sistema religioso? Onde os homens se apoderaram? Onde o dinheiro dos fiéis é usado para construir grandes impérios? Era isso que Jesus estava falando? O Jesus que pregou, que disse: meu reino não é deste mundo. Esse Jesus está presente nesta igreja? Citei aqui Laodiceia, a igreja que batia no peito e falava: eu sou rica, eu sou poderosa, eu tenho emissora de TV, eu tenho templos luxuosos, nós possuímos mais de 2 bilhões de patrimônio. É essa instituição que Jesus da Bíblia está presente? Não, ele está do lado de fora. Então, meu irmão, é preciso tomar coragem, tomar forças para entender que o religare, que a religião, ela falhou nessa missão. Porque essa missão nunca foi de instituição. Cristo, ele se tornou o único intercessor entre Deus e o homem. É muito comum nós vermos os cristãos evangélicos criticam os cristãos católicos porque eles creem na mediação de Maria para levar o homem a Deus. Mas os evangélicos, eles depositaram essa mediação nas suas instituições. Eles não querem que nós falamos sobre isso. As instituições religiosas não gostam de mensagens como a que eu estou trazendo aqui. Por quê? Porque eles não querem ouvir a verdade. Eles não querem ouvir o que nós temos a falar para vocês. Eles não querem ouvir o que nós estamos falando. Você não precisa de instituição religiosa para ser um cristão. Você não precisa. Mas aí surgem polêmicas e mais polêmicas, quando alguém vira para você e usa o versículo da carta aos Hebreus, capítulo 10, acho que versículo 27, que fala daqueles que deixaram de congregar. A questão é que as pessoas não leem ali o texto, a carta aos Hebreus, escrita a um povo judeu, e quando você lê a carta, você vai ver claramente que o escritor está falando aos Hebreus que deixavam o costume de viver em Cristo para voltar às suas práticas judaicas. Não está falando de ir à igreja. Um dos piores termos que foram criados foi vou à igreja. A grande dificuldade é de compreender, então, o que é igreja. Se não é um templo, se não é um CNPJ, se não é nada disso que nós falamos, o que então é a igreja? Queridos, quando Deus criou o homem, lá no início, lá em Gênesis, a Bíblia diz que o homem não tinha nada, ele estava vazio, ele era sem forma, ele era apenas barro. E para existir vida no homem, diferente dos animais, da floresta, da natureza, que Deus disse haja, a Bíblia diz que Deus soprou nas narinas do homem o fôlego da vida.
Isso é muito interessante, irmãos, que mesmo que isso seja figurativo, algumas pessoas dizem, isso não existiu, isso não aconteceu literalmente. Mas, de qualquer forma, aquilo ali está nos mostrando que a vida que há no homem, ela veio de dentro de Deus. Por isso que o homem é a imagem e semelhança de Deus. Porque foi transferido para o homem a essência de Deus naquele momento. Mas o homem pecou. O homem perdeu essa essência quando ele escolhe ali o caminho diverso, o pecado entra. E a Bíblia diz então que o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então, como está o homem novamente agora sem Deus? Morto. Novamente o homem volta àquela forma primitiva, quase que sem vida. Ele não tem vida. O homem sem Deus, ele não tem vida. Ele é um ser temporal, ele é um ser que passa, como diz o salmista, como a erva do campo que de manhã nasce ao meio-dia, floresce de tarde, está seca, é como um conto ligeiro. O homem sem Deus, ele não tem vida. Aí Jesus vem, ele vai à cruz, cumprindo ali a obra extraordinária, por amor a nós, por amor a você, por amor a mim. Meus irmãos, Jesus vai à cruz. O ato de Jesus e a cruz não é um ato qualquer. É o maior ato de amor que a história da humanidade registrou e jamais haverá outra do mesmo tamanho. Um Deus que não precisa de ninguém, um Deus soberano, um Deus criador, um Deus que poderia criar povos para ele adorar, para adorá-lo se ele quisesse, mas ele se volta para a sua criação, que somos nós, agora deturpada, agora totalmente pervertida pelo pecado que entrou em nós. E ele nos amou, e ele então nos envia Jesus. Jesus vai à cruz, cumpre ali a morte de cruz que era para mim. A morte de cruz era para mim e para você. Isso é evangelho. Evangelho não é placa de igreja, é o reconhecimento que quem eu sou, um mísero pecador, que não tenho nenhum direito à glória de Deus, diz a palavra, que o salário que me aguarda é um juízo de condenação. Mas o que Deus fez? Ele enviou Jesus. Jesus foi à cruz. E quando ele dá o brado ali, está consumado. Ah, meus irmãos, naquele momento está consumado. O salário do pecado, que era a morte, agora ia ser imputado sobre Jesus. A ira de Deus, que era para ser derramada sobre todos os pecadores, ela é derramada sobre Jesus. Isso é evangelho. E o que Jesus fez? Ele vai à cruz, ele morre, ao terceiro dia ele ressuscita, e diz a Bíblia que agora ele aparece para os seus discípulos, que estavam ali reunidos, consternados, sem saber o que ia fazer, o que estava acontecendo, ainda meio que perdido. E Jesus aparece no meio deles, diz a Bíblia, que Jesus sopra sobre eles e eles recebem o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Meus irmãos, como foi lá na criação, que o homem sem vida, ele recebe o sopro de vida, agora nós, também outrora sem vida, agora outrora sem ter esse contato com Deus, desligado de Deus, mas através da morte e ressurreição de Cristo, o Espírito Santo foi soprado sobre nós. Que coisa linda e maravilhosa! Sobre a minha vida, sobre a sua vida, meu irmão, Deus, na pessoa de Jesus, agora ele sopra, ele derrama do Espírito Santo sobre nós. E esse corpo que era santuário do pecado, era santuário de tudo aquilo que é mal, agora ele se torna templo do Espírito Santo. Isso é evangelho. E para eu viver o evangelho, eu não preciso de templos, eu não preciso de instituições, eu não preciso de denominações religiosas. Para viver o evangelho, eu preciso de Cristo. E eu preciso da pessoa do Espírito Santo dentro de mim, que me foi derramada pela graça de Deus. Isso é evangelho. E aqui nós podemos entender claramente, meus irmãos, que Jesus, ele não veio fundar uma nova religião que seria a maior religião do mundo. Eu vejo as pessoas batendo no peito orgulhosas, dizendo, não, o cristianismo é a maior religião do mundo. Não!
O verdadeiro evangelho não é a maior religião do mundo, porque o evangelho não é uma religião. O evangelho é uma essência de vida. Ah, queridos, amados de Deus, o evangelho é essa forma de vida, onde Jesus vem e ele estabelece algo novo para nós. O evangelho é boa nova. Evangelho não é mais uma religião para competir com as demais. Evangelho não é uma religião para se tornar a maior. Não. Evangelho não é o sistema religioso que o homem criou e se apoderou dele. Não. O Evangelho está dentro de nós, transformando as nossas vidas, porque a imagem e semelhança de Deus que nós havíamos perdido com o pecado, a vida que nós havíamos perdido com o pecado, quando Jesus sopra em nós agora o Espírito Santo, tudo volta. Não somos perfeitos, mas nós estamos agora numa caminhada até alcançarmos a estatura do varão perfeito. Isso é evangelho. Isso é, meus irmãos, ser seguidor de Cristo. Sabe o que Jesus disse? Nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros como eu vos amei. Jesus não disse que nós seríamos conhecidos como os discípulos dele se fôssemos na igreja todo dia, se fôssemos ao templo todo dia, ou se fôssemos carregar, seja o que for. Jesus disse que se nós entendêssemos o que é o amor, porque talvez seja a coisa mais suprema que poderia ter deixado para o homem, foi esse mandamento: amar ao teu próximo como eu amei vocês. Isso é extraordinário. Mas ele disse: olha, amai, e nisto conhecereis que sois meus discípulos. E depois ele fala: conhecereis que sois meus discípulos, se fizerdes isso que eu vos mando. E o que ele nos mandou é o amor a Deus, que é o reconhecimento de quem eu sou e de quem ele é. É o reconhecimento que eu não mereço, mas a graça de Deus me alcançou. E agora eu manifestar esse amor que Deus um dia derramou sobre mim, que eu fui alcançado, agora eu vou derramar sobre o meu próximo. Isto é evangelho. Isso é ser igreja. Isso é ser templo do Espírito Santo. Tudo que passa disso é invenção de homem e muitas das vezes até do maligno. Que Deus tenha misericórdia, meus irmãos, para entendermos o que é isso. E quando eu entendo o que é isso, eu posso dizer claramente, eu não preciso de uma instituição religiosa. Então, como que surge esta igreja? Vejamos bem, meus irmãos, no princípio, quando Jesus fala a primeira vez a palavra igreja, lá em Mateus capítulo 16, a palavra igreja ali, ela era usada para os gregos como a eclésia, era o encontro de pessoas em torno de um determinado assunto. Isso era a eclésia. Mas não era para uma reunião espiritual. Isso acontecia em torno dos filósofos. Isso acontecia em torno de qualquer assunto político que fosse. Quando Jesus fala sobre esta pedra, eu vou edificar a minha igreja, era uma palavra nova, porque estava dizendo que sobre a revelação de que ele, Jesus, era o Cristo, o Filho de Deus, estaria sendo edificada, estaria sendo construída uma eclésia, um grupo de pessoas que tivesse a mesma mentalidade. Não está falando que esse grupo precisaria de ter um local e que esse local se tornaria então a eclésia. Não, a eclésia não é o local, a eclésia não é a instituição religiosa, não é o CNPJ, não é o nome. A eclésia são as pessoas que entram no local para reunir. O que eu digo com muita tranquilidade, que quando o primeiro irmão chega num local para reunir, seja qual for, pode ser um templo bonito, luxuoso, pode ser uma quadra de esporte, pode ser debaixo da árvore, pode ser dentro de um carro, onde for. Quando o primeiro irmão chega, o Espírito Santo chega com ele. O Espírito Santo não está ali esperando ninguém. Deus não está no templo esperando ninguém. Não existe isso. O próprio apóstolo Pedro diz que Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Deus não está dentro de uma instituição esperando você ir lá para ser abençoado. Não. O Espírito Santo, ele passou a morar em nós. O apóstolo Paulo diz que nós somos templo do Espírito Santo.
Então, quando o templo do Espírito Santo se reúne, dois, ali se torna a eclésia, a igreja. Então não é o local que vai fazer a presença de Deus, é a sua vida. Eu também digo que quando o último irmão sai daquele local, seja qual for, o Espírito Santo sai junto com o último irmão. Não existe consagrar um local a Deus, isso é invenção de homens, para tornar aquele local santo, porque e com isso ele te obriga a ir lá todos os dias. Eu me lembro quando foi ensinado para nós, na instituição que eu fazia parte, que nós tínhamos uma oração 6 horas da manhã e ela tinha que ser feita lá na igreja, lá no templo, lá no que se chamava de igreja. Por quê? Não podia ser feita em casa. Às vezes algum irmão perguntava, mas pastor, se eu orar em casa às 6 horas da manhã, Deus vai me ouvir? E a resposta era não, a não ser que você esteja incapacitado de ir, Deus não vai te ouvir, porque Deus quer você lá, como se lá fosse um lugar sagrado. E o propósito é justamente lavar a mente da pessoa com o entendimento que se eu estou em outro lugar, Deus não está. Mas quando eu vou àquele lugar, Deus está. E aí? Não. Nós somos templo do Espírito Santo. Meus irmãos, quando nós começamos a entender que eu não vou à igreja, mas que eu sou a igreja, encontrar com meus irmãos se torna algo maravilhoso. Igreja, no contexto de eclésia, é o encontro de irmãos com um propósito. Qual o propósito? Adorar a Deus, contar um testemunho, ver a necessidade dos irmãos. E aqui eu volto para a carta de Tiago. Ali está dizendo, o verdadeiro culto a Deus são as nossas ações. Não é falar bonito, não é fechar os olhos e chorar. Isso são coisas pessoais nossas. Se você vai a um local e sente emoção de estar ali, glória a Deus, não tem problema. Mas o verdadeiro culto a Deus está nas nossas ações. Porque igreja não é você ir, é você ser. Meus irmãos, quando houver a nossa partida, ou Jesus voltar para buscar a sua igreja, cada um entende de uma forma, eu creio na volta de Jesus, mas ele não vai levar templos, ele não vai levar instituições, e ele nem vai levar pessoas, porque estão juntas. E o próprio Jesus diz que estarão 2 reunidos num lugar, um vai, outro não vai. Porque viver com Cristo é intimidade. Viver com Cristo é particularidade. Não é, a comunidade é para o bem-estar, é para esse encontro, é para um momento juntos, mas acima de tudo é para cuidar um dos outros. O verdadeiro conceito de igreja, meus irmãos, está em nós cuidarmos um dos outros, em nós lutarmos pela irmandade. Não é a igreja de Cristo um grupo de pessoas reunidas que pequenas facções estão ali dentro. Eu presenciei isso na pele, pessoas dentro da mesma instituição que sequer se cumprimentavam, cheio de ódios. Pior, muitas das vezes em igrejas que se creem nos dons espirituais, se usam até os supostos dons espirituais para trazer dificuldade a outras pessoas. Isso não é igreja. Meus irmãos, essa mensagem é para abrir o seu coração, para que você passe a compreender que ser igreja é muito diferente de que você ser membro de uma instituição. Ser igreja é você templo do Espírito Santo quando encontra com alguém. Ali está a igreja de Cristo. Por isso que certa feita Jesus disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos, o assunto ali é bem mais profundo do que esse, mas ele disse, onde estiver 2 ou 3, ali eu estarei. Ali, ele estava dizendo, onde estiver 2 ou 3, ali está a igreja, ali está o fundamento. Quando você reúne com alguém, com 1, com 2, com 3, com 10, com 100, e vai falar de Cristo, vai cantar um louvor junto, vai ajudar um necessitado em nome de Jesus, ali está a igreja. Igreja não é um aglomerado de pessoas dando dinheiro. Outro assunto polêmico dentro das instituições. O que eu vejo são as pessoas, inclusive as igrejas que não falam de dinheiro, elas usam o mesmo texto para dizer que o homem é obrigado a dar 10% do que ele ganha, é o chamado dízimo, para a instituição, porque ele usa o texto de Malaquias erroneamente. Mas a instituição religiosa se apoderou, meus irmãos, de textos bíblicos para poder dominar as pessoas. Mas não era o povo, meus irmãos, em Malaquias, que estava roubando a Deus, eram os sacerdotes. O problema é que não se ensina conforme a Bíblia está ensinando. Roubavam a Deus sim, os sacerdotes, porque pegavam o dinheiro do povo e usavam com o que não devia usar.
O dinheiro dos dízimos para o judaísmo, se alguém não sabe, o dízimo foi instituído em Israel porque eram 12 tribos, 11 tinham terras e a 12ª, a tribo de Levi, era o sacerdócio, eles não possuíam herdades, então o povo levava uma porcentagem para que eles pudessem viver. E aquele dinheiro era usado para cuidar das famílias e para ajudar o que fosse necessitado. Quando surge a igreja, nós vamos ver no Novo Testamento, se você quiser explicar, fundamentar no Novo Testamento que existia alguns irmãos que entregavam o dízimo, você até consegue, mas você não vai conseguir no Novo Testamento provar que pode se cobrar dízimo de alguém. Não. O que havia no Novo Testamento era as ofertas para o cuidado das necessidades da igreja. Aquele que tinha, dava. Aquele que não tinha, tirava. Era isso mesmo. O homem não pode se apoderar daquilo que é bíblico para os seus benefícios próprios, nem como instituição. Nem como. Vocês já pensaram? Eu fico vendo, eu sempre fiz uma reflexão, principalmente depois da minha saída, a instituição, a seita a qual eu fiz parte, ela prega muito sobre a volta de Jesus. Todo dia, volta de Jesus, volta de Jesus. Quase todo culto ela fala da volta de Jesus. Mas quando um necessitado lá dentro precisava de uma ajuda, de um recurso, o presbitério nunca autorizava ajudar. Os irmãos que reuniam cá embaixo para ajudar em alguma coisa. Por quê? Mas se fala tanto da volta de Jesus, por que quer juntar dinheiro? Por que não pode sair, só tem que entrar? Porque, na verdade, meus irmãos, o sistema religioso não está preocupado com a volta de Jesus. O sistema religioso não está preocupado com almas, não está preocupado com necessidades, salvo as exceções de alguns líderes que têm o Espírito de Deus na vida deles. A maioria só querem saber das benécias que os seus prosélitos promovem. E agora você fica no meio disso como sendo alguém que precisa, que depende. Não. Você precisa de conhecer a Cristo com profundidade, de entender que Ele, Jesus, é o intermediador entre você e Deus. Que você, e eu entro aqui no ponto de soteria, de salvação muito importante, você precisa entender que igreja não vai te salvar, que você ir 1, 2, 10, 20 vezes por semana dentro de uma instituição religiosa não vai te tornar mais santo, não vai te tornar perfeito, não vai te tornar mais perto de Deus. Pelo contrário, o que tem acontecido, as pessoas, quanto mais elas se tornam religiosas no conceito do cristianismo, mais longe elas estão de Deus. Sim, quanto mais se tornam religiosas, mais se afastam de Deus, porque elas se tornam arrogantes, presunçosas. Primeira coisa que um religioso começa a achar que ele é melhor do que o outro porque não é religioso. Já perceberam isso? Que uma pessoa, quando está caminhando e ele é muito religioso, ele olha para os demais de cima para baixo. Ele olha com um olhar de despeito. Nós somos, vocês não. Isso nunca foi o que Cristo ensinou. Nunca foi. No início do capítulo 2 de Tiago, fala não fazer acepção de pessoas. O texto é maravilhoso. E a igreja ela faz acepção. Ela acha que ela, por ser participante de uma instituição, ela é mais santa. A pessoa que é religiosa, ela se considera mais perto de Deus do que as demais. O pior, meus irmãos, que Jesus, no seu ministério, ele teve um embate muito duro com um grupo de pessoas. E não foram com os beberrões, não foi com os publicanos, não foi com os pecadores, não foi com a mulher adúltera ou as adúlteras, não foi com a prostituta, foi com os religiosos. Então, nós precisamos de abrir a nossa mente para compreender que essa mentalidade religiosa está nos afastando verdadeiramente de Deus. Então, nós chegamos aqui a um ponto polêmico. Então, o que fazer? Como viver a minha vida? Eu devo parar de congregar num lugar? Não é esse o propósito do nosso texto. O propósito do nosso texto, meus irmãos, é te abrir os olhos. Primeiro, para você fazer uma análise e ver se você está num lugar saudável. Se o seu líder, ele enquadra nesse domínio, nessa interferência à sua vida pessoal,
Se na sua instituição, o seu líder, ele te obriga a pagar dízimo, se na sua instituição ele te obriga a ir em determinado culto A ou B, e te ameaça que se você não for, você não é abençoado, esse tipo de atitude não é o que Cristo ensinou. Meus irmãos, a nossa vida com Cristo precisa ser voluntária. Precisa ser uma devoção voluntária por aquilo que Cristo fez por nós. Se um dia ele nos alcançou, e aqui nós estamos falando de salvação, você foi alcançado por Cristo, você vive em Cristo realmente, você não tem que fazer mais nada para ser salvo. Cristo te salvou. Tudo que nós vivemos agora é um reflexo do que Deus fez na nossa vida. Se você vai a um culto, numa escola bíblica, porque o pastor está te obrigando a ir, isso não é de Deus. Isso é demoníaco, isso é domínio, isso é domínio sobre a sua mente, isso é lavagem cerebral, é ameaça. O sistema religioso ele está fundamentado num tripé perigosíssimo, um tripé que consiste em, primeiro, do medo. É feito ameaças, que se você deixa esta obra, se você deixa essa instituição, você está deixando a verdadeira igreja de Deus, e a partir dali, a mão de Deus não está mais sobre a sua vida. Meu irmão, não tenha medo de ameaças não. Maior é o que está com você do que aqueles que estão com eles, porque a Bíblia nos ensina a nós orarmos até pelos nossos inimigos. Quem é um líder religioso para olhar para a sua vida e te amaldiçoar? Se a Bíblia manda abençoar até os inimigos. Meus irmãos, não caia nessa. O tripé do medo tem dominado a mente das pessoas. As pessoas não conseguem sair de onde estão porque estão totalmente dominadas pelo medo. Se eu deixar esta obra, eu me lembro das ameaças que eram feitas ali nos seminários que eram realizados, ou porque o fulano saiu e foi comido de bicho, o outro ônibus pegou, aquela coisa mais nojenta, podre que uma instituição religiosa pode fazer é ameaçar alguém. Mas eles fazem e as pessoas ficam com medo. Segundo pé desse tripé é a culpa. Você nunca está fazendo o suficiente. Se você não prospera é porque você não fez. Se você está doente é porque você não é fiel o suficiente. Se você não alcançou uma benécia lá dentro da instituição é porque você não está fazendo isso ou aquilo. Nunca é suficiente. Você vai 10 vezes no culto na semana, é pouco. Você dá o dízimo, falta oferta. Você nunca vai estar dando o suficiente. É o sentimento de culpa. E o sistema religioso se apoderou disso para arrancar a fidelidade do povo. Através da culpa, ele arranca dinheiro. Através da culpa, ele arranca prosélitos. Através da culpa, ele arruma mão de obra de graça para fazer o que eles quiserem. É um absurdo. E o terceiro pé desse tripé, sabe qual é? É você, a ganância. Com o desejo de conquistar algo, você se submete às mazelas do sistema para viver o que o sistema quer que você viva. A sua ganância, a ganância do homem, tem levado as pessoas a viverem coisas absurdas, a darem o que não podem dar. As pessoas abandonam famílias para poder dedicar tempo às instituições, porque elas querem. Em algumas instituições, a ganância é de dinheiro, né? A teologia da prosperidade mostra isso. Em teoria, eles estão dizendo o seguinte: se você não está enriquecendo, é porque você está dando pouco e você então é tomado por um sentimento de culpa e junto com a sua ganância, você quer dar mais e nunca vai ser suficiente. Você pode ter certeza que quando todos estiverem dando 20% do dízimo, que não existe, mas se todos da instituição estiverem dando 20%, vai surgir uma pedida de 30%. Porque essa é a ganância trabalhada dos seus líderes sobre a sua vida. E também, meus irmãos, há alguns que têm sede de funções na igreja. É muito triste. Eu me lembro da instituição que eu participava. Há um entendimento que se você é homem, é casado, e não alcança a função de um diácono, de um pastor, que alguma coisa está errado, então eles exploram essa vontade que as pessoas terem de serem obreiros, de serem pastores, de serem diáconos, de serem dos grupos que ali existem, exploram esta ganância de poder, de função, de posição, exploram terrivelmente as pessoas. E aí, chegamos aqui a esse ponto. Como então viver fora de tudo isso? Primeiro,
você entende que você é templo do Espírito Santo. Você entende que igreja não é um local, é o seu irmão, que quando reúne com você num só propósito, ali está a igreja de Cristo. Partindo dessa premissa, você tem duas escolhas ou mais. A primeira é continuar onde você está, mas não mais agora como um escravo. Não mais agora como alguém que tem que se submeter às ordenanças humanas que nem estão na Bíblia. Porque é muito comum uma instituição estar cheia de ordenanças e eles dizem assim, não está na Bíblia, mas se você faz parte, você tem que obedecer. Nada. Sai de lá. Você não é obrigado a obedecer ordenanças que não estão na Bíblia. Segundo, você entendeu que quer ficar naquele lugar, você tem que ser livre, uma mente livre. Não é mente livre para pecar, é mente livre para viver em Cristo. Meus irmãos, porque quem está em Cristo verdadeiramente, ele não quer pecar. Esquece disso. O verdadeiro cristão não vive debaixo de ordenanças, ele vive de uma relação com Deus. Esse é o grande segredo. Nós não vivemos debaixo de um conjunto de ordenanças, nós vivemos uma intimidade com Deus. Eu não peco, não é porque meu líder está me vigiando, não, porque eu não quero entristecer o Espírito Santo que mora no meu coração. A Bíblia fala isso, não entristeçais. Você não quer entristecer porque você sabe que Ele está dentro de você, né? Esse é o relacionamento com Deus e com o pecado, é ser livre para não pecar. Meus irmãos, quando o homem não peca porque alguém está ordenando, está vigiando, está cuidando, ele é um prisioneiro. Mas quando você não está pecando porque você é livre, você não quer, você se torna livre. Tendo esse entendimento, você vendo que o lugar que você está é tóxico, é algo que não sustenta o que aquela palavra ensina, eu sugiro, saia de lá. Saia de lá e procure um local, ore a Deus, procure um local mais saudável, um local onde os líderes não governam a sua vida, um local onde você não vai ser dominado por homens. Procure um local. Pode ser a casa do irmão, você tem às vezes até um familiar seu com a mesma mentalidade, reúna com ele. Você tem, pode ter um local, mas desde que esse local não seja para ter um pastor à frente e você entregando o dízimo, não. Para que vai ser o dinheiro naquelas reuniões? Primeiro, só para manter o local. Segundo, para ajudar o necessitado. Outro ponto polêmico, quando alguém fala que vai viver fora do sistema, a primeira coisa que ele fala, como que eu vou cear? Meu Deus do céu, onde está na Bíblia que o pastor tem que estar presente para ter uma ceia? Me mostre. Eu desafio qualquer líder religioso na palavra de Deus a me mostrar que para eu cear, né, esse é outro entendimento, porque as pessoas disseram que existe a Santa Ceia. Não existe Santa Ceia, existe a ceia. Era um momento de comunhão com os irmãos. Quando você pega texto de Paulo, normalmente, quando nós vamos ministrar uma ceia, nós usamos os versículos 23 ali a seguir, mas pega o texto anterior e pega depois. O que era a ceia? Era os irmãos se reuniam para alimentar. Era chamada no início a festa do amor, porque eles levavam ali, partilhavam. E Paulo teve que doutrinar porque o egoísmo estava tomando conta do coração deles. E Paulo fala assim, olha, vocês que comem indignamente, comem por réu do próprio corpo. Não é indignamente comer o pãozinho e comer o cálice, não. Era dizer que fazia parte do corpo de Cristo, mas tinha coragem de olhar para o irmãozinho necessitado e não partilhava. Então, a verdadeira ceia do Senhor é esta. Mas se você gosta, e eu particularmente gosto daquele momento onde nós nos reunimos para cear, faça você com a sua família, faça você com o grupo que você reúne, mas faça direito. Não seja apenas um ato simbólico de comer um pãozinho e beber o vinho. Aquilo tem que representar que aquilo que eu como, o meu irmão come. Aquilo que eu bebo, o meu irmão bebe. Aquilo tem que representar irmandade no corpo. Agora, se você come do pão junto com o seu irmão e sabe que ele está numa necessidade, que ele está precisando de um remédio, que ele está morando numa casa caindo aos pedaços, e você mora numa mansão, e você não se comove para ajudar o seu irmão, você não passa de um hipócrita, porque você não tem nada. Você não se comove de nada, você não se compadece de nada, você não tem empatia pelo seu irmão e ainda fala que eu sou membro do corpo de Cristo junto com o meu irmão. É mentira. Comer um pedacinho de pão e beber um cálice não te faz membro do corpo de Cristo, se você não olha para o seu irmão com misericórdia, com empatia, com amor. Jesus disse isso, não sou eu que estou dizendo. Jesus disse, se você diz que ama a Deus que não vê,
mas não consegue amar o irmão que está do seu lado, você é um mentiroso. Outro elemento que as pessoas falam que, como que a pessoa vai se batizar? Mas do jeito que todos batizam. O batismo tem um sentido muito mais extraordinário do que um ato só de mergulhar. Mas se o ato de mergulhar é o que importa para você, mergulha. Você não precisa de pastor para batizar alguém, você precisa de um grupo de irmãos que recebe alguém, e quando esse irmão que foi recebido, ele manifesta o desejo de batizar, você vai. Porque o que significa o batismo? Morte do velho homem, nascimento do novo homem. Apenas isso. Qual era o homem? Velho homem. O velho homem é o homem que caminhava no pecado e amava pecar. Qual é o novo homem? É o homem que é sujeito a pecar do mesmo jeito, mas agora ele tem temor, ele não quer pecar, ele quer viver em Cristo. Porque se você disser que não tem pecado, você é um mentiroso. Diz a Bíblia, João fala sobre isso. Então, a nova criatura não é o que não peca mais, mas é aquele que agora, quando ele peca, ele não peca mais tranquilo, porque o Espírito de Deus está dentro dele e ele quer viver uma vida santa. Então, segundo entendimento. Terceiro, você alcançou esse grupo, comece a reunir e busque conhecer outros que estão na mesma situação. Eu acredito, particularmente eu acredito que nós estamos caminhando para momentos finais. A própria Bíblia diz que chegaria um tempo que tudo ia se consumar. E até os cientistas da era atual, eles acordam numa coisa: o relógio do mundo, do tempo do mundo está chegando ao fim. Para nós que somos cristãos, esse tempo do fim é a volta de Jesus, é o encontro com Deus. Se nós estamos vivendo esse momento, nós estamos vivendo um momento em que a Bíblia diz que chegaria em que a fé estaria escassa. Aí você olha o sistema religioso cada vez mais forte, cada vez mais poderoso, e você vê Jesus falando que não teria fé. É por isso que você tem que sair de dentro da Laodiceia. Você não pode mais viver dentro da Laodiceia. Jesus está do lado de fora dizendo: deixa eu entrar. Mas eles não vão deixar Jesus entrar. Não tem lugar para Jesus dentro do sistema religioso. Mas você então tem que sair para viver com Cristo. E sair, que eu digo, não é deixar de congregar, mas é passar a congregar de forma saudável, com bom senso, com alegria, com comunhão, valorizando primeiro os irmãos acima de tudo. Valorizando os irmãos, porque os 2 mandamentos que são deixados para nós é o amar a Deus sobre todas as coisas e ao irmão como a ti mesmo. Mais do que isso, é amar o irmão como Cristo nos amou. Isso é evangelho, isso é religião, isso é viver em Deus. Tudo que passa disso, meus irmãos, pode ser sincero, é de procedência maligna. Tudo que passa disso, Deus não está presente. Jesus, e sou eu que estou dizendo, irmão Uziel, não, é a Bíblia. Jesus batendo na porta de uma igreja que está dizendo: eu sou poderosa, eu sou rica. Apocalipse, pode ler, vou deixar aqui o texto escrito no final desse vídeo, mas você leia. Está escrito, Jesus do lado de fora, querendo entrar, batendo e dizendo: você fala que é rica, mas é pobre. Você fala que vê, mas é cega. Você fala que está vestida, mas está nu. Meus irmãos, é hora de um verdadeiro avivamento. E o avivamento é acontecer aqui dentro do coração. O verdadeiro avivamento está na nossa mente. O verdadeiro avivamento está em como nós vamos viver a fé. Amém? Que Deus te abençoe. Eu espero que eu tenha te ajudado nesse vídeo. E o que eu quero é que você compartilhe esse vídeo com alguém. Você que já é inscrito no canal. Mande para alguém, tenha coragem. Ajude a levar essa mensagem. Você que não é inscrito, chegou até aqui porque você gostou, você entendeu. Então você se inscreva, aperte o sininho das notificações e ambos comentem, conversem comigo. Eu deixo o meu zap nos vídeos para que você possa ter acesso a conversar comigo se quiser. Juntos nós estaremos alcançando algo maravilhoso da parte de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família e até o próximo vídeo, se Deus quiser.